Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor em João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando Jesus faz essa declaração, eu sou o pão da vida, ele não usou essa expressão de maneira aleatória, a expressão eu sou. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 14, relata o episódio em que Deus, no Monte Sinai, revela a Moisés que ele seria o libertador do povo hebreu, já estava cativo do Egito há mais ou menos 400 anos, sendo escravizado pela nação do Egito. Então Moisés, ele pergunta para Deus o seguinte: mas Deus, quando o povo perguntar qual é o teu nome, o que é que eu vou responder para eles? Moisés, naquele momento, queria saber a identidade de Deus. Naquela época, era comum dar nomes de acordo com a circunstância vivida. Por exemplo, o nome Jacó. Jacó era o irmão gêmeo de Esaú. E Esaú nasceu primeiro e Jacó veio agarrado no seu calcanhar. Na verdade, o nome Jacó significa aquele que agarra, aquele que segura o calcanhar. E com Deus não era diferente. Então, Deus, ele até então era conhecido pelos seus atributos. Então, por exemplo, Jeová Rafá, o Deus que cura, Jeová Nissi, Jeová é a nossa bandeira quando o povo de Israel vencia uma batalha, e assim por diante, Deus dos exércitos. Então, naquele momento, quando Moisés faz essa pergunta a Deus, ele queria saber como Deus se manifestaria nesse processo da batalha de retirada de aproximadamente 2 milhões de hebreus da terra do Egito. E Deus, de uma forma linda e maravilhosa, Deus responde assim: eu sou o que sou. Diga, eu sou, me enviou. Eu sou é a tradução do nome pessoal de Deus. O significado desse nome diz respeito à eternidade, à soberania de Deus, à sua autossuficiência, à sua autoexistência. E quando você lê a palavra do Senhor no original, a resposta de Deus é assim: Reiê, Asher, Eirie. Isso significa, na verdade, essa expressão em hebraico significa tornar-se. A tradução mais correta nesse contexto, quando diz eu sou o que sou, seria eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Querido, que coisa tremenda! Ou seja, eu serei tudo o que vocês precisam. Quando vocês estiverem em tempos de guerra, eu irei vencer a guerra. Em tempos de escassez, eu serei o provedor. Em tempos de doenças, eu serei o Deus que cura. Em tempos difíceis, eu estarei presente todo o tempo com vocês. Eu sou o que sou. Erriê, Asher, Erriê. Me tornarei tudo aquilo que vocês precisam que eu me torne. Queridos, não há uma palavra capaz de designar a grandeza, a glória de Deus, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele faz. Não há no universo uma palavra capaz de expressar quem é o nosso Deus. Na Bíblia há muitos nomes de Deus. El Shaddai, El Elyon, Jeová Nissi, Jeová Rafá, são muitos nomes, mas todos esses nomes foram os homens que deram a Deus no sentido de tentar explicá-lo, de tentar nomear tudo aquilo que Deus representa. Mas verdadeiramente não há uma palavra. E esta palavra, eu sou o que sou, é interessante que esse é o próprio Deus falando de si mesmo. Ele se autodenominou, eu sou o que sou, me tornarei tudo o que você precisar. Serei a cura, serei a salvação, serei a provisão, aleluia, e assim por diante. Então, quando Jesus declara, eu sou, ele está se reportando a Deus, ele está dizendo, eu sou Deus, porque somente Deus pode usar esta frase, né? Eu sou Deus. E aí Jesus vem e declara assim, eu sou também o pão da vida. Queridos, e por que Jesus declara isso? Quando Jesus estava ensinando o seu povo, ele sempre usava as figuras de coisas cotidianas para que o povo pudesse entender o que ele queria dizer. E o pão é
um alimento mais básico do mundo. O pão está presente na mesa de todos os povos, de todas as classes sociais. Ou seja, o pão está ao alcance de todos. O pão é acessível a todos, assim como Jesus. A Bíblia diz que a todos quanto crerem e receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quanto, ou seja, o poder de Deus, a vida de Deus, ela é acessível a todo aquele que simplesmente o deseja, simplesmente o recebe. Mas o pão também é fonte de energia, porque contém importantes nutrientes como carboidratos, proteínas, o que faz dele um alimento apropriado para todas as fases da vida. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa força. A nossa força vem de Deus. O Senhor é a nossa energia. O Senhor é um alimento na nossa vida apropriado para todas as fases. A criança precisa de Deus. O jovem precisa de Deus. O adulto precisa de Deus, o idoso precisa de Deus. Ele é a fonte da nossa energia. Quantas vezes nós estamos tão frágeis diante de circunstâncias da nossa vida, mas nós simplesmente, inexplicavelmente, vem uma força dentro de nós, vem uma maneira que a gente não sabe explicar para vivermos e vencermos cada obstáculo das nossas vidas. Esta energia, esta força vem de Deus. Mas o pão, ele sacia a fome. Quem vem a mim jamais terá fome. Jesus declara isto. E é interessante que ele declara: quem vem a mim jamais terá fome, logo após ele ter feito o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Porque Jesus queria, nesse contexto, demonstrar que ele é aquele que supre não apenas as nossas necessidades físicas, mas também as nossas necessidades espirituais. O pão, queridos, não é um alimento caro, né? Por mais inflação que nós tenhamos, por mais difícil que estejam as coisas, o pão ainda continua sendo um alimento relativamente barato em relação aos outros. Na cruz, Jesus pagou um alto preço para que tivéssemos vida abundante, mas Ele pagou o preço, porque a nós a salvação foi dada de graça e pela graça. Jesus é um pão na nossa vida que nós podemos adquirir de graça, mas não foi de graça para Ele. Custou um alto preço, custou a sua vida. Ele morreu por mim e por você. O pão também é algo muito simples. Queridos, o pão é feito de farinha, água, fermento e sal. São as substâncias mais simples que nós encontramos na natureza para fazer um alimento. E assim como o pão é simples, Jesus também era muito simples. Mesmo sendo soberano da criação, mesmo soberano, sendo o Deus Todo-Poderoso, Jesus foi simples na sua maneira de viver, foi simples na sua maneira de falar. Jesus era tão simples que, embora sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nunca quis viver como rei, mas viveu como servo. Jesus, assim como a simplicidade do pão, Jesus é tão simples. Queridos, o pão também é muito saboroso. E coisa maravilhosa é a vida de Deus em nós. Estar no centro da vontade de Deus é algo maravilhosamente saboroso, é gostoso desfrutar da intimidade com Deus, mas só os que têm sabem quão prazeroso é. Aleluia. Jesus, ao dizer que Ele é o pão da vida, Ele está afirmando que por mais que Ele possa nos dar tudo aquilo que precisamos materialmente, Ele vai muito além, porque esse pão da vida que é Jesus nos garante salvação e vida eterna. E agora eu quero concluir dizendo para você que não adianta nós conhecermos a propriedade de um alimento. Por exemplo, às vezes você sabe que sardinha tem, por exemplo, ele é rico em ômega 3. Às vezes a gente sabe que um alimento é rico em vitamina A, o outro é rico em vitamina B, mas não adianta apenas você ter o conhecimento daquele bem que aquele alimento possa te fazer. Você precisa ingeri-lo, você precisa adquirir. E assim não é diferente com Jesus. Jesus é esse pão da vida
que não adianta apenas nós termos o conhecimento de quem Ele é, que Ele veio ao mundo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por nós, que ressuscitou e que vai voltar para buscar aqueles que são seus. Nós precisamos experimentar a Jesus. E isso só é possível através de um relacionamento diário com Ele. Que Deus te abençoe, você possa refletir sobre isso. Você tem se alimentado do pão da vida? Que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa. Um beijo no teu coração. Muita saudade de vocês. Em breve estaremos juntos novamente.